Neste curso de fenômenos de transporte, a nossa atenção estará voltada para o estudo da transferência da quantidade de movimento. Quantidade de movimento, por definição, é o produto de massa vezes velocidade. Então, toda vez que tivermos uma massa se deslocando com uma determinada velocidade, teremos transporte de quantidade de movimento. O nosso foco neste curso será o de estudo do escoamento de fluidos, da caracterização dos perfis de velocidade destes fluidos nos diferentes sistemas de interesse de um engenheiro metalurgista. Este curso é composto de 7 unidades que serão listadas a seguir. A numeração que será designada para cada unidade corresponde à numeração dos capítulos do livro-texto que será utilizado e que será apresentado no slide a seguir. Inicialmente, teremos uma introdução ao curso, cujo objetivo é de listar e verificarmos algumas das aplicações de fenômeno de transporte em diferentes áreas de engenharia e fora dela também. A seguir, faremos uma revisão de alguns conceitos básicos da física que são essenciais na condução dessa disciplina. Posteriormente, conceituaremos viscosidade e listaremos algumas das características dos diferentes tipos de fluido. Nossa atenção será voltada neste curso para um tipo de fluido que é designado na literatura como fluido newtoniano. Na unidade 5, começaremos o nosso estudo do escoamento dos fluidos, atentando ou focando a nossa atenção no escoamento laminar, que é o que predomina normalmente a baixas velocidades, e introduziremos o conceito de balanço de quantidade de movimento para elementos de volume infinitesimais. Esta abordagem nos permitirá determinar perfis de velocidade em sistemas relativamente simples. Esses conceitos serão expandidos e aprofundados no capítulo 6, onde faremos uma generalização buscando caracterizar o escoamento em sistemas mais complexos, mas ainda com regime de escoamento laminar. Essa limitação será reduzida ou eliminada no capítulo na unidade 7, onde estudaremos o escoamento turbulento, as abordagens que são normalmente utilizadas no tratamento deste escoamento e que envolvem usualmente a utilização de resultados experimentais. Finalmente, na unidade 8, introduziremos o conceito de balanços globais no escoamento de fluidos isotérmicos. Esse tipo de balanço ele é fundamental na análise de sistemas de escoamento e faremos algumas aplicações voltadas para sistemas metalúrgicos, dimensionamento de bombas e estudo também dos diferentes dispositivos que são usados na medição de vazão de fluidos. A bibliografia que recomendamos para o acompanhamento do curso está listada aqui. Em azul temos o livro-texto que será utilizado no curso. É um livro que foi escrito pelo professor Varadarajan Seshadri, por mim e mais 2 colegas da Universidade Federal de Ouro Preto, os professores Carlos Silva e Itavan Silva. Esse livro foi editado pela Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais. Outras 3 referências que podem ser igualmente utilizadas são os livros do Bud Stewart Lightfoot, o livro do Geiger e Poirier e o livro do professor Gaskell. Outros livros de fenômenos de transporte que cubram as mesmas partes que serão tratadas aqui neste curso também podem ser utilizadas no acompanhamento do curso. Iniciando então o capítulo 2, que é o capítulo que nós denominamos de introdução, nós veremos aqui tópicos relativos à conceituação do que é fenômeno de transporte e de suas possíveis aplicações nas diferentes áreas do conhecimento. Os objetivos desse capítulo 2 são basicamente os de apresentar os cursos de fenômeno de transporte e o que é estudado nessa ciência. O fenômeno de transporte é composto por 3 grandes áreas: as transferências de quantidade de movimento, que será o foco deste curso, transferência de calor
e a transferência de massa. Neste capítulo também forneceremos exemplos de aplicações de fenômeno de transporte em diferentes áreas do conhecimento e na metalurgia em particular. Conforme já mencionado anteriormente, a ciência fenômenos de transporte é composta de 3 grandes áreas: os estudos da transferência de quantidade de movimento, ou momentum. Neste caso, o foco é o estudo do escoamento de fluidos, a transferência de calor e a transferência de massa. Como veremos a seguir, essas 3 áreas têm enormes aplicações nas diferentes áreas do conhecimento e, em particular, na engenharia metalúrgica. Este conjunto de figuras ilustram situações onde a transferência de calor está presente. Em todos os 3 casos, vemos peças de aço, nesse caso aqui um lingote, no processo de lingotamento convencional, aqui uma placa ao final do processo de lingotamento contínuo, e aqui tarugos durante o processo de lingotamento contínuo. Em todos esses casos, as colorações diferentes das peças indicam níveis de temperaturas diferentes, e toda vez que temos diferenças de temperatura em um dado corpo, nós temos processo de transferência de calor. Nesse caso, o estudo da transferência de calor pode nos ser útil para a determinação de perfis de temperatura nas peças, e esses perfis têm importância sobre as estruturas e sobre as propriedades do material. Há também, nesses casos, transferência de calor entre as peças e as pessoas que estão próximas a elas. Esse slide procura exemplificar uma situação onde está ocorrendo transferência de massa. Neste caso, foi adicionado um corante com a coloração azulada no interior de um becker contendo água. O que se vê é que esse corante, à medida que o tempo vai passando, a tendência dele é ter a sua concentração uniformizada ao longo do interior do becker, e isso está associado a um processo de transferência de massa. Nesse slide, procuramos exemplificar situações onde está ocorrendo transferência de quantidade de movimento. No caso da esquerda, temos o aço líquido sendo vazado do fundo de uma panela que foi utilizada no processamento deste aço. Neste caso, está ocorrendo um processo de transferência de quantidade de movimento, pois nós temos um fluido com uma determinada massa e ele está escoando com uma determinada velocidade. Na figura da direita, temos uma outra situação de escoamento de fluido, onde temos uma tubulação horizontal, onde há uma diferença de pressão e o gás está escoando aqui neste caso da região de pressão menor, da região de pressões maiores para a região de pressões menores. Essa diferença de pressão pode ter sido criada, por exemplo, por um ventilador ou por um compressor. Neste caso, uma das questões que pode surgir é o de relacionar a vazão de gás com a diferença de pressão que foi criada por esse dispositivo externo. Toda vez que tivermos situações onde há escoamento de fluidos, poderemos falar que temos uma situação de transferência de quantidade de movimento está presente. A seguir, veremos algumas situações onde transferência de quantidade de movimento é importante em diferentes áreas do conhecimento. Este slide procura ilustrar uma das aplicações do estudo de transferência de quantidade de movimento. A indústria automobilística tem sido marcada nos últimos anos por desenvolvimentos da aerodinâmica dos veículos, buscando reduzir o consumo de combustível para reduzir também as emissões de CO2. Então, um dos aspectos importantes é alterar a aerodinâmica, alterar o projeto dos veículos de modo a otimizar o escoamento do ar em torno dos veículos em diferentes velocidades e, com isso, obter um melhor rendimento do combustível que está sendo utilizado. Na Fórmula 1 também, o estudo de transferência de quantidade de movimento é fundamental. Aqui, uma das preocupações é conseguir que o veículo desempenhe, tenha uma velocidade mais alta que os concorrentes. E, logicamente, isso passa por um projeto otimizado da configuração do veículo, de modo a reduzir o arraste aerodinâmico entre o fluido, no caso o ar,
e o veículo. Esses estudos eles podem ser desenvolvidos através de modelagem do escoamento do ar em torno do veículo em diferentes condições e, consequentemente, possibilitar a alteração do projeto do veículo de modo a otimizar o seu desempenho. Aqui é ilustrada mais uma aplicação do estudo da transferência de quantidade de movimento. Nesse caso, o que estamos vendo é o processo de fundição de um bloco de motor, e aqui a situação importante é caracterizar o escoamento do metal no preenchimento do molde. Neste caso, se deseja que o metal entre em todas as partes do molde para propiciar a produção de um motor com a qualidade e com as propriedades desejadas. Uma outra área onde fenômenos de transporte, em particular estudo da transferência de quantidade de movimento é fundamental, é no estudo dos fenômenos atmosféricos, a formação de tornados, de furacões e o seu deslocamento para alertar as populações que podem ser atingidas por esses fenômenos, e também na parte de construção, especialmente dissipação de poluentes na atmosfera, onde o projeto das chaminés, determinação de suas alturas e localização, passa por estudos de transferência de quantidade de movimento. Aqui temos a ilustração de uma importante aplicação de estudo da transferência de quantidade de movimento na área de eletrônica. Todos nós sabemos que os computadores eles possuem ventiladores que são utilizados na refrigeração dos componentes do computador, em particular do processador. Neste caso, é fundamental se estudar a localização adequada deste ventilador e também dimensionar este equipamento de forma a gerar condições adequadas para o funcionamento do processador. Na área de esportes, há também inúmeras aplicações de estudos de transferência de quantidade de movimento. Aqui eu coloquei um slide mostrando a capa de uma revista chamada de Computational Fluid Dynamics for Sport Simulation, e neste caso são feitas diferentes publicações onde se procura otimizar o desempenho dos atletas e dos dispositivos que são utilizados por esses atletas através da modelagem do escoamento em torno de lanchas, em torno dos iates, também aqui na parte de aerodinâmica da bola de futebol. Não sei se todos acompanharam, recentemente a Adidas desenvolveu uma série de estudos para otimizar o projeto da bola de futebol a ser utilizada nas competições da Copa do Mundo de 2014. Houve muitas reclamações do desempenho da bola que foi utilizada na Copa de 2010 e, com isso, a Adidas foi movida a desenvolver simulações para otimizar o processo de simulação ou de desenvolvimento da nova configuração da bola, e isso foi feito através de estudos computacionais relativos à parte de escoamento de fluidos. Na área médica também temos inúmeras aplicações da parte de computação fluidodinâmica, que está diretamente relacionada à parte de transferência de quantidade de movimento. Aqui nós temos um exemplo disso, é um congresso que foi realizado em 2012, exatamente sobre aplicações da parte de dinâmica de fluidos na medicina e na biologia. Alguns dos trabalhos que foram apresentados neste congresso serão vistos no próximo slide. Aqui temos a listagem de alguns trabalhos, um deles foi apresentado por um engenheiro da ANSYS, que é uma das empresas que desenvolve softwares de simulação computacional, onde ele ilustra diversos casos de simulações para a área biomédica, e temos uma série de outros trabalhos de estudos de escoamento de fluidos no interior do corpo humano, entre eles para otimizar a parte de projetos, por exemplo, de dispositivos a serem inseridos no corpo, para facilitar, por exemplo, a movimentação do sangue e propiciar redução de pressão arterial, ou às vezes até salvar pacientes que estejam com problemas de bloqueio nas veias. Esse slide ilustra um dispositivo, na realidade é um coração artificial, foi projetado e desenvolvido para substituir o coração, e aí são feitas simulações das válvulas
que estão presentes no interior do coração, procurando otimizar o projeto dessas válvulas de forma a permitir a sobrevivência do paciente.